Boa noite. Eu me chamo Ana Luísa, eu estou aqui junto com a Bárbara e a gente vai fazer a apresentação hoje do nosso trabalho, intitulado Escala de Prontidão para Métodos e Ferramentas Gerenciais em Empreendedorismo e Inovação, Proposta de Processo e Aplicações. Passando primeiro pela agenda, a gente estruturou o nosso trabalho no mesmo sequência que o nosso trabalho escrito segue. Então, a gente dá início primeiro pela introdução, depois a gente passa pela revisão teórica, vamos falar sobre a metodologia que foi usada no nosso trabalho e, finalmente, a gente chega no desenvolvimento, que é a maior parte do nosso trabalho. No desenvolvimento, a gente vai primeiro abordar a identificação do problema, seguido pelo esboço da solução, depois o refinamento da solução e vamos falar sobre como foi feita a validação externa. Finalmente, a gente vai trazer um comparativo, o questionário final e uma análise sobre tudo que a gente desenvolveu. E, ao fim disso, a gente traz a conclusão. Começando, então, a introdução, a gente vai falar primeiro sobre o contexto do problema. Então, a gente tem os métodos e ferramentas, que ao longo dessa apresentação a gente também pode passar a se referir como MEFs, como abordagens para exportar de uma forma melhorada a inovação. E, nesse sentido, a gente identifica, então, dois principais problemas. O primeiro deles sendo que métodos e ferramentas potencialmente úteis não são usados para além da comunidade de origem. Então, muitos deles são desenvolvidos em universidades e instituições de pesquisa e ficam restritos a esses locais e não chegam a ultrapassar uma barreira indo, então, para as empresas. E o segundo ponto seria que métodos e ferramentas utilizados sem uma avaliação crítica e contextualizada prévia têm o seu êxito ameaçado. Então, quando não é feita uma avaliação crítica antes de ser feita a aplicação do método, ele muitas vezes não tem o sucesso que é esperado. Falando, então, sobre o ambiente de pesquisa, a gente está abordando aqui o Laboratório de Metodologias de Inovação, o LabMIN, que fica sediado no BHTech. E nada mais é do que uma rede de desenvolvimento tecnológico que busca apoiar as iniciativas sediadas no parque, tanto com a construção e a elaboração de métodos e ferramentas, quanto com a escolha de quais são os métodos e ferramentas ideais para cada iniciativa. Assim, o LabMIN se constitui como uma importante organização de fomento mesmo ao ecossistema de inovação, tanto na cidade de Belo Horizonte quanto no estado de Minas Gerais. Chegamos finalmente, então, no nosso objetivo, que a gente definiu como sendo desenvolver uma proposta de escala de prontidão para métodos e ferramentas no campo da inovação e do empreendedorismo, possibilitando a mensuração de três coisas. A primeira delas é a maturidade do próprio método e ferramenta. A segunda é a aptidão da organização em aplicar esse método e ferramenta. E, por último, a capacidade da rede em apoiar a operacionalização do MEF. Nesse caso, a gente está falando do próprio LabMIN. Passando, então, para a nossa revisão teórica, a gente vai passar de uma forma superficial aqui na apresentação, que ela foi bastante extensa no trabalho. Mas a gente abordou 4 principais tópicos. O primeiro deles, métodos e ferramentas, em que a gente trouxe as principais aplicações desses artefatos gerenciais, quais são as influências, então, o que leva ou não à escolha de um método em detrimento do outro, os principais benefícios da sua aplicação, além de cuidados ao fazê-lo. A gente também fala sobre a produtização, que basicamente é uma combinação de elementos em um objeto que parece um produto, para ser mais padronizado, repetível e compreensível. E aí a gente trouxe as principais características dessa operação, além também dos benefícios e os cuidados. E aí, para facilitar a transferência ou a difusão desses MEF que foram desenvolvidos em instituições de pesquisa, em universidades, para o ambiente empresarial, a gente trouxe também a revisão sobre a produtização de métodos e ferramentas e escalas de prontidão. Para os dois, a gente trouxe qual é a motivação por trás, além dos potenciais e os pontos de atenção. Passando, então, para a metodologia, a gente aqui usou a Design Science Research, também chamada de DSR, no nosso trabalho, principalmente devido a 2 pontos. O primeiro dele, relacionado ao fato da DSR, defender que as questões de pesquisa sejam motivadas por problemas de campo, coisa que é usada no nosso trabalho, justamente, como a gente viu, devido àqueles 2 problemas reais que a gente tenta trabalhar, que são o fato
dos métodos e ferramentas não ultrapassarem a barreira de onde eles foram desenvolvidos e o fato de que, se eles forem utilizados sem uma análise prévia, crítica e contextualizada, eles têm o êxito ameaçado. Além disso, o segundo ponto da DSR é a ênfase no conhecimento orientado para soluções. Então, ela defende que, ao final, seja construído, de fato, um artefato, alguma solução prática, ao invés de apenas uma contribuição teórica. E isso a gente também tenta fazer no nosso trabalho, como a gente vai ver mais para frente, com a proposição do questionário e também da própria escala para avaliar os métodos e ferramentas. Usando agora a imagem de apoio para passar pelas etapas que a gente usou no nosso trabalho, a gente começou, então, na fase de design, com a identificação e a construção do problema, seguida do esboço da solução. Na etapa de refinamento, a gente fez a validação interna no grupo de pesquisa e depois a gente fez uma validação com especialistas em métodos e ferramentas. Depois a gente partiu para a etapa de exercício aplicado, onde a gente fez toda a análise de todas as informações que foram coletadas tanto na etapa de design quanto na etapa de refinamento. E, por fim, a gente finaliza com a etapa de contribuição, que é a própria documentação desse trabalho. E tudo isso foi feito com base em uma sólida pesquisa teórica, como a gente apresentou inicialmente em toda a revisão da literatura que a gente fez, que suportou todo o desenvolvimento desse trabalho. Passando, então, para o desenvolvimento, a gente começa falando sobre a identificação do problema. Então, retomando o contexto do LabMIM, a gente identifica que, no laboratório, que é responsável, por desenvolver muitos métodos e ferramentas, apesar deles terem um grande potencial com isso, esses MEF ainda são desenvolvidos de uma forma bastante incipiente. E, além disso, tem o papel do LabMIM de apoio na escolha de quais abordagens as organizações vão utilizar no desenvolvimento das suas inovações. Então, a gente pensa que a nossa escala pode contribuir tanto para elucidar os itens que impedem ou que dificultam o aprimoramento e a difusão desses métodos e ferramentas, quanto para simplificar uma análise contextualizada, tanto do ambiente organizacional quanto da rede de desenvolvimento tecnológico que vem de apoio. E aí, passando para o esboço da solução, a gente identificou, então, que era necessário que o nosso questionário, posteriormente a nossa escala, conseguisse contemplar o estágio de desenvolvimento do MEF, propriamente dito, e a maturidade do contexto de aplicação. E aí, para isso, a gente elaborou, então, um questionário para avaliar a prontidão, que ele é composto inicialmente de itens de maturidade, que são os temas mais significativos que afetam o objetivo. Depois, a gente tem as dimensões, que são as categorias de critérios para conseguir avaliar a maturidade. E, por fim, a gente tem os eixos, que são conjuntos de dimensões a serem avaliados. Então, a gente tem os itens de maturidade, um conjunto de itens de maturidade forma uma dimensão e um conjunto de dimensões formando os nossos eixos. E tudo isso permite que a gente consiga avaliar, então, o nível de maturidade, ou seja, o estágio evolutivo daquele método e ferramenta naquele contexto. Então, completando esse esboço que a Ana comentou com a gente fez a versão refinada do questionário. E nessa versão, a gente dividiu o contexto de aplicação em dois eixos, sendo eles o eixo do ambiente organizacional, ou seja, aquela organização na qual o MEF vai ser aplicado, e o eixo da rede de desenvolvimento tecnológico, que no nosso caso é o LabMIM. A gente achou importante fazer essa diferenciação exatamente por conta da particularidade do nosso ambiente de pesquisa. Além disso, nessa versão refinada do questionário, a gente também acrescentou exemplos em vários dos itens de maturidade para poder facilitar o entendimento da questão e, com isso, simplificar também o preenchimento do questionário. Finalmente, a gente definiu nesse momento quais seriam os 5 pontos da nossa escala de Likert, que seria as pessoas que iriam preencher o questionário iriam dar as notas. Esses pontos foram definidos como sendo 1. Discordo totalmente, 2. Discordo, 3. Neutro, 4. Concordo e 5. Concordo totalmente. Tendo sido feita essa escolha, a gente adaptou todas as questões do nosso questionário para poderem ser respondidas dentro desses 5 pontos. Depois dessa versão, a gente passou para o momento de fazer a validação do questionário com especialistas. Esses especialistas foram convidados para opinarem sobre o nosso trabalho por terem uma familiaridade já bastante conhecida com métodos e ferramentas e também por conhecerem o nosso ambiente de pesquisa, sendo ele a inovação e também, de forma mais particular, o LabMIM.
A gente fez, então, entrevistas com esses especialistas e pedimos para eles opinarem irrestritamente acerca de todos os itens de maturidade da nossa escala, para que assim a gente pudesse colher informações, comentários e insights acerca de termos que por vezes poderiam estar imprecisos ou sobre alguns recortes contextuais que a gente não estava contemplando, mas que deveriam ser considerados, pois influenciam realmente na aplicação de um método ou ferramenta. Depois desse momento das entrevistas, a gente pediu para que os especialistas também preenchessem o eixo 1 do nosso questionário, ou seja, aquele eixo referente ao próprio método e ferramenta, porque assim a gente acreditou que a gente poderia colher também mais informações sobre as nossas questões e também perceber o quão precisa a nossa ferramenta estava sendo em captar as diferenças de maturidade entre os métodos. Então, nesse momento, a gente considerou tanto a familiaridade dos especialistas com cada MEF, mas também eu e a Ana identificamos métodos e ferramentas que deveriam apontar para diferentes níveis de maturidade, para que assim a gente pudesse fazer essa avaliação. Os métodos escolhidos foram o desdobramento da função qualidade, que é FD, o Canvas do modelo de negócios, a abordagem da escolha estratégica, SCA, o portfólio de heurísticas do empreendedor, que foi um método desenvolvido por um aluno da UFMG em sua tese de doutorado, e finalmente o roadmapping. Em relação ao roadmapping, vale ressaltar que a gente pediu para que mais de um especialista preenchesse o eixo 1 sobre ele, para que a gente pudesse avaliar também a subjetividade das questões que nós estávamos propondo. Depois desse momento, a gente conseguiu colher os resultados a partir das respostas que os especialistas nos deram. E com isso, a gente pôde perceber que a nossa ferramenta estava sendo suficientemente precisa na sua principal, no seu objetivo, que era realmente capturar as diferenças de maturidade entre os métodos. E isso fica claro quando a gente analisa esse gráfico de radar por dimensões, que compara o portfólio de heurísticas, que, como eu comentei, era aquele método desenvolvido por um aluno em sua tese de doutorado, e o QFD, que é um método bastante embasado e com várias aplicações nos mais diferentes contextos organizacionais. E assim a gente pôde ver que o QFD obteve notas bem próximas do máximo, que é 5 no nosso nível de maturidade, para todas as dimensões, enquanto o portfólio de heurísticas teve notas menores, o que também era esperado. Além disso, a nossa ferramenta também foi capaz de gerar insights para aprimoramento dos MEFs, como a gente ilustra aqui ao ver o gráfico de radar da dimensão legitimidade. Então, de forma bastante intuitiva, a gente consegue ver em quais pontos o portfólio de heurísticas, aqui representado de verde, poder melhorar. Então, a gente oferece oportunidades de melhoria para o ator proponente desse método, de forma bastante simplificada e intuitiva. Aqui, a título de exemplo, poderia ser melhorado em documentação de apoio, experiências de aplicação, pessoas proficientes, dentre outros. Aqui trazendo as pontuações gerais e por dimensões dos MEFs avaliados, a gente pode ver exatamente isso que eu comentei, que o QFD obteve a maior nota geral dentre os 5 que foram avaliados, enquanto o portfólio de heurísticas teve a menor. E aqui é importante ressaltar que a gente obteve essas notas, tanto geral quanto por dimensões, a partir de uma média simples entre todos os itens de maturidade considerados. A partir, então, tanto do momento das entrevistas que eu comentei previamente, quanto das respostas aos questionários, nós fomos capazes de desenvolver a versão final do nosso questionário. Nessa versão, a gente alterou alguns termos que os especialistas apontaram para a gente, que por vezes estavam imprecisos ou não representando na sua totalidade o que a gente estava tendo como objetivo naquela questão. Então, a gente alterou esses termos, também simplificando alguns, e com isso a gente conseguiu ter uma precisão melhor em vários dos itens de maturidade. Além disso, a gente também alterou a ordem das perguntas para poder deixá-las, as perguntas com temas similares, próximas espacialmente no nosso questionário. E, finalmente, a gente também adicionou alguns novos itens de maturidade que os especialistas comentaram com a gente que abordavam temas que seriam importantes para fazer essa análise da maturidade, mas que a gente não estava considerando antes. E a partir, então, dessa versão final do questionário, a gente pôde fazer uma análise crítica da totalidade do nosso trabalho. E a gente encontrou, claro, algumas limitações, a começar pela subjetividade de alguns dos nossos itens de maturidade, que ficou evidente
ao fazermos a análise das notas para o roadmapping. Como eu comentei, a gente pediu para que mais de um especialista avaliasse esse método e a gente percebeu que mesmo pessoas que têm familiaridade, que têm experiência com a aplicação do método, deram notas bastante diferentes para alguns itens, o que demonstra exatamente essa subjetividade. Então, seria um ponto para reavaliar em um futuro trabalho. Além disso, a gente consultou poucos especialistas. Foram apenas 5 pessoas que a gente validou a nossa escala, incluindo o professor e orientador do trabalho, o que, claro, representa uma limitação. Se mais pessoas tivessem sido consultadas, nós podemos ter obtido mais comentários que poderiam contribuir também para o nosso questionário. Além disso, a gente pediu para os especialistas darem notas apenas para o eixo de MEF. Então, os demais eixos de ambiente organizacional e rede de desenvolvimento tecnológico não tiveram notas sendo aplicadas, o que também configura uma limitação, porque se especialistas tivessem aplicado aos comentários. E, finalmente, a gente não pediu para que os especialistas medissem o tempo de preenchimento do questionário. Mesmo com essas limitações, a gente consegue enxergar já várias contribuições que o nosso trabalho foi capaz de apresentar, a começar por ser capaz realmente de identificar diferentes níveis de maturidade, que era a intenção primordial do nosso trabalho e que contribui na identificação também de oportunidades de melhoria, tanto na construção de um MEF quanto em seu aprimoramento. Além disso, nós fomos capazes também de desenvolver um questionário bastante robusto e completo, que aborda os mais diferentes recortes que podem influenciar em uma bem-sucedida aplicação de MEF, que também é bastante importante. E, finalmente, a nossa ferramenta já está pronta para ser utilizada no LabMIM, o que era o intuito desse trabalho, que era realmente auxiliar o laboratório, tanto na construção e no aprimoramento de MEFs, quanto nesse auxílio na escolha de quais abordagens devem ser utilizadas para cada empresa que é apoiada pela rede. E, finalmente, como recomendações para futuros trabalhos, a gente deixa aqui como indicação exatamente essa aplicação no LabMIM, em especial dos eixos 2 e 3, porque assim a gente poderia realmente validar com um pouco mais de profundidade esses 2 eixos e perceber quais são os reais impactos da utilização do questionário nesse ecossistema. E, finalmente, a gente também indicaria a atribuição de pesos para diferentes itens de maturidade, porque assim a gente conseguiria adicionar a precisão a esse questionário ao dar impactos diferentes para itens de maturidade ou para dimensões e assim tornar o questionário e a própria análise mais robusta. Então, para concluir, a gente consegue ver que a gente conseguiu alcançar os nossos principais objetivos ao fazer o trabalho. Então, nós fomos capazes de facilitar a transferência e difusão de MEF ao desenvolver uma ferramenta que tem exatamente esse intuito. E, além disso, uma ferramenta que também é capaz de auxiliar nessa análise crítica do contexto de aplicação do MEF. E, além disso, a gente também inovou ao desenvolver uma escala de prontidão inédita para métodos e ferramentas. Então, na nossa revisão de literatura, a gente não encontrou nenhuma escala sobre esse tema, e a gente acredita que ter essa opção pode contribuir, inclusive, para a proliferação da utilização de métodos e ferramentas. E, além disso, a gente também introduziu o conceito de eixos de maturidade, o que foi bastante importante para o nosso contexto específico do LabMIM e de métodos e ferramentas, mas que a gente acredita que pode contribuir também para a escala de prontidão sobre outros temas. Então foi isso, a gente agradece demais a atenção de todos.